Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim para a gente conversar mais um pouquinho sobre as constituições brasileiras. E a Constituição da vez é a de 1967. Pois é, no nosso último encontro, eu falei sobre a questão do golpe militar e como o início do governo militar não trouxe imediatamente uma nova Constituição. Mas, com o passar dos anos, a gente consegue perceber que a situação ficou um pouco insustentável, né? Vocês sabem que a Constituição de 1946, como eu falei no último vídeo, era uma Constituição eminentemente democrática. E aí o governo estava muito diferente a partir de 64. Especialmente porque a partir do golpe, a partir de 64, o governo começou a funcionar a partir dos atos institucionais, né? E esse é um termo, atos institucionais, ou a sigla AIS, que fica bastante presente nesse período. Eu vou falar um pouquinho sobre eles também, mas vale a pena uma pesquisa maior sobre eles. Aí, assim, a gente tem uma mudança de governo e aí precisa de uma Constituição que combine melhor com esse governo, né? Não só com o governo em si, uma pequena mudança, que é normal na democracia, mas uma mudança de regime político, da democracia para a ditadura. E aí se precisava de uma Constituição. E aí vem o dilema de uma Constituição e um governo militar. Eu até chamaria assim, né? Houve uma Assembleia Constituinte? Houve, entre aspas, né? A Assembleia Constituinte. Por quê? Porque, na verdade, não foi feita uma Assembleia Constituinte para discutir um novo texto, para votar, debater e daí promulgar uma Constituição de fato. O que aconteceu é que foi convocado o grupo para aprovar um texto que já vinha do governo, né? E com isso a gente tem mais um dilema, mais um problema, né? Só para vocês perceberem, né, como o texto veio pronto para ser aprovado, todo esse processo de discussão constituinte, que é a questão realmente da discussão dos pontos, da votação, também refazer alguma coisa, reescrever, durou 40 dias. E é bom marcar esse período, 40 dias, porque daí no próximo encontro eu vou falar da Constituição atual, quanto tempo demorou. Então, 40 dias. E aí, né? Como é que a gente faz uma Constituição que vem com um projeto pronto para a Assembleia debater e aprovar, na verdade, né? E aí tem uma divergência de caracterização. Tem gente que fala que, não, se veio um texto pronto, é outorgada. Não, mas espera aí. Para ser outorgada, precisa ser vir direta, pronta, já feita do governo, do executivo. Passou por uma discussão de um grupo, breve, mas passou. Então é promulgada. Não, mas espera aí. Para ser promulgada, precisa ser realmente discutido, modificado. Então, como é que a gente faz, né? Digamos que a versão oficial é que essa Constituição foi promulgada em 67. Mas os constitucionalistas também já criaram um novo termo para falar dela. Ela é semi-outorgada, né? Seja lá o que signifique isso, semi-outorgada. Mas, na verdade, vocês entenderam por quê, né? Porque veio um texto pronto, seria outorgada, mas passou por 40 dias na mão do que seria a Assembleia Constituinte, então ficou aí o semi-outorgada. Mas, enfim, tá, seguindo adiante. Mesmo assim, toda essa discussão de se estabelecer uma Constituição nova, isso acontecia em paralelo com os atos institucionais, tá? Que vem desde 64. Muito bem. Se a gente for analisar o clima da época em 67, porque essa Constituição então foi semi-outorgada, né? Semi-outorgada em 1967, mas isso trouxe uma certa esperança para a sociedade na época, porque se pensou o seguinte: bom, o governo já estava funcionando pelos AIs. Se ele vai se preocupar em fazer uma Constituição, é porque de repente o governo está no fim, né? Não, só que não, né? Mas veio essa breve esperança que daí ela se encerrou, essa breve esperança com o ato institucional número 5, que é o mais famoso deles, né, que veio em 1968. Até se vocês forem pesquisar um pouquinho, vale até uma pesquisa na internet também, né? Vocês não precisam buscar textos de constitucionalistas para ver um pouco sobre esses fatos que aconteceram nesse período. O AI-5 sempre é o mais falado, não é o primeiro nem é o último, né?
mas sempre é o mais falado porque ele trouxe aquela perspectiva dos anos de chumbo, da perseguição do governo militar, né? Então ele foi em 68. E aí tinha sido acabado de ser promulgada uma Constituição, ou semi-outorgado, ou outorgado, sei lá o que seja, né, que tenha acontecido. E aí veio o AI-5, né? Acabou com essa esperança do governo militar estar terminando. Mas enfim, né? Para a gente estabelecer uma data, essa Constituição de 67 saiu, vamos falar assim, né? Ela saiu em 24 de janeiro de 1967. Sim, janeiro. Né? Então ela foi discutida entre dezembro e janeiro. Né? Tudo bem. Vamos para algumas características dessa Constituição, né? Então, se vocês assim, prestarem atenção, nós passamos já por um governo autoritário. Vocês lembram lá em 37, que foi o governo do Getúlio Vargas. E lá em 37, não teve essa preocupação toda de tentar passar por uma Assembleia Constituinte, aprovar um texto mais ou menos disfarçado. Não. Foi outorgada de fato, ponto final. Mas é que em 67 a gente está num clima diferente. Em 67 não há esse clima mundial pró-autoritarismo, muito pelo contrário. Há uma perseguição aos chamados governos autoritários, que agora são os comunistas, né, que são os governos autoritários de esquerda. Então, o clima no mundo é um clima pró-democracia. E essa Constituição de 67, quando ela saiu, foi essa tentativa de fazer de conta que nós estávamos no período de normalidade. Não, peraí, gente. No Brasil não tem ditadura? O que é isso? Temos até uma nova Constituição saindo? Passou por uma Assembleia Constituinte? Não é? Então, nós estamos aqui num governo democrático. Era essa tentativa, né, de mostrar que nós estávamos no governo democrático. E em 67, também como característica, teve essa incorporação dos atos institucionais anteriores, até o 4. Né? Então, aí pegamos a Constituição de 46, mistura com os AIs até o 4, tal, daí saiu essa Constituição de 1967. E aí, claro que por conta disso tem algumas características, digamos, curiosas, se a gente for comparar nessa ideia que se fazia, ou que se tentava passar que era um governo democrático. Tem o fortalecimento do executivo. E a gente já sabe, a gente que já estudou Montesquieu já sabe, né? Os poderes do Estado, eles são diferentes, porém eles estão no mesmo nível. Não pode estar um acima do outro, não pode ter esse desequilíbrio, senão tem problema, né? Tem problema no controle. E o executivo tinha mais poder. O executivo representa o governo, né? Sim, já sabíamos que isso existia na prática, mas também entrou na Constituição, né? Um leve aumento do poder executivo. Muito bem. É interessante lembrar, né, o porquê disso tudo, o porquê do governo militar, o porquê do executivo ser um poder um pouco mais forte. É que tinha de novo, como eu tinha falado, aquela questão dos comunistas, tinha de novo esse medo do comunismo invadindo o Brasil, a gente precisava de um governo mais forte, né? Porém, não autoritário, né? Muito bem, a justificativa era essa. Aí também, claro que se a gente está num governo assim, né, tentando ser democrático, mas que precisa ter um executivo mais forte, alguns direitos sofrem, né, especialmente os direitos individuais. Tinha essa possibilidade de suspensão das garantias constitucionais, dos direitos individuais, liberdade, aquela coisa toda, né? Tinha essa previsão na nossa Constituição. Também previa, na Constituição de 67, sufrágio, voto livre, né? Todas aquelas características que combinam com um governo democrático. Aí a gente pensa, né? Mas será que se eu ler essa Constituição que fala de voto, que fala de partido político, de livre criação de partido político aqui, sim. Eu sei que eu já comentei, mas vale a pena também repetir, eu tenho essa coleção das constituições brasileiras, mas vocês têm acesso a qualquer constituição brasileira pela internet. Né? É só vocês digitarem isso, Constituição de 1967. Vocês conseguem também achar o texto na íntegra, tá? Então, aqui previa participação livre em eleições, criação livre de partidos políticos. E aí, se vocês já conhecem um pouquinho aquele período, vão lembrar. Não, mas espera aí. Nessa época, a gente tem aquele momento do sistema bipartidarista, né? Não tem? Tem vários partidos que foram jogados na clandestinidade, eram proibidos. Os dois únicos partidos que poderiam existir eram a Arena, que era o partido que representava o governo, né? Ou seja,
partido que apoiava os militares, e o MDB, que seria, digamos, uma oposição que a gente deixa, né? Era para ser um partido de oposição, mas aquela permitida, calma, nem tanto, né? Menos, mas uma certa oposição, só, né? Só esses dois partidos. E aí na Constituição tinha a previsão da livre criação de partidos políticos. Pois é, né? Então, se a gente lê o texto constitucional, a gente imagina um outro Brasil, não que estava existindo na prática. O que a gente precisa ler para saber como era o Brasil na época? Os atos institucionais que foram publicados. Foram 17 ao todo. E também vocês conseguem achar numa breve aí, não sei se breve, mas vocês conseguem achar numa pesquisa até na internet, tá? Os atos institucionais. Muito bem. Então, algumas consequências, né, nessa Constituição. Já existiam na época, mas, digamos assim, elas foram agora formalmente permitidas pela Constituição. Não tem eleição de presidente, não tem eleição de governador de maneira direta, né? Acontecia tudo de maneira indireta, por colégio eleitoral, tivemos alguns presidentes no período, até na capinha aqui aparece um, né? Então, assim, se vocês pesquisarem também, vocês acham os vários presidentes do período. Interessante aqui é entender o que foi, né, esse período. Também tem cassação de direitos, especialmente direitos políticos, e até quase que imediatamente, quando houve o golpe, mas principalmente depois dessa Constituição. Sim, tá. Oi, desculpe. Também tinha umas coisas mais graves, como pena de morte, né, em questão de segurança natural, essas coisas. Restrição de direitos em geral, como o direito de greve, e, mais importante, que pode parecer que não seria mais usado, a continuação da existência dos atos institucionais. Bom, peraí. A gente acabou de ter uma Constituição nova, que é para absorver esses atos que foram publicados nesse momento de transição, de 64 até 67, mas parou com esse negócio de atos institucionais, né? Não. Vocês também já sabem que foram publicados vários outros, e em especial o mais grave deles, que é o AI-5, que é de 1968. Logicamente que há também vários livros que falam sobre o período, tem várias coleções interessantes por aí, mas eu gosto muito de falar de filme, né? Porque filme também é um pouco mais tranquilo de a gente assistir do que separar um tempo para ler um livro. É mais rápido ver um filme do que ler um livro. Também depende de preferências de vocês, né? Eu prefiro sempre o livro, mas eu gosto também bastante de filme. E aí tem alguns filmes que retratam esse período. Tem, assim, eu me lembro de um primeiro que não é muito conhecido, né? Pelo menos quando eu cito em sala de aula, e eu cito já esse filme há anos, ninguém falou, eu assisti. Nunca encontrei ninguém que tenha falado assim, eu assisti. Mas um filme que eu gosto muito para ilustrar esse período se chama Zuzu Angel. Pesquisem, vejam se vocês acham, Zuzu Angel. É um filme nacional, tem vários autores conhecidos. A Zuzu Angel, que é a personagem principal, é feita pela Patrícia Pilar, né, que a gente conhece de novela. Enfim, vocês vão reconhecer vários atores aí que são famosos aqui no Brasil. E é um filme bem interessante, porque ela, que é a personagem principal, a postura dela ilustrava muito a postura da população brasileira da época, que era aquela: gente, tudo bem, tem um governo militar, mas não me interessa, né? Não me interessa, deixa eu trabalhar, deixa eu ficar aqui. Se eu fizer tudo certinho, nada vai acontecer comigo, né? Até que o filho dela, e aí o filho dela também é um ator bem conhecido, né? Eu não consigo me lembrar do nome dele, nunca me lembro o nome dele, mas vocês vão perceber, se vocês forem assistir o filme, vão reconhecer o ator. O filho dela em questão, né? Ele é um estudante universitário e ele participa de movimento estudantil contra a democracia. E aí o filho dela é preso, né? Tá, foi preso do governo militar, tem toda essa restrição de direitos, a gente já sabe. E ela, acreditando no Estado de Direito, né, não vamos tão longe de chamar Estado democrático de direito, né? Vamos chamar de Estado de Direito, tem uma Constituição. Ela vai atrás do Estado, dos órgãos oficiais, para ver onde é que está o filho, para mandar um advogado. Ah, ele fez alguma coisa errada? Fez, então ele tem direito a um advogado, né? E ela não acha o filho. Até que ela sabe, por um bilhete anônimo enviado para ela, que o filho foi morto. Não se preocupem, que eu não estou estragando o final do filme, tá? Isso aparece bem no começo.
até que ela sabe que o filho foi morto. Aí ela se dá conta do que significa um governo autoritário, o que significam essas suspensões das garantias. E aí ela começa a brigar contra o governo militar. Daí começa a história, né? E aí eu não vou contar mais, né? Porque é uma história bem interessante para vocês assistirem. Mas representa muito o nosso olhar, né? O olhar da classe média da época. Ah, deixa lá, deixa lá. Estado militar só assusta bandido, né? Então é um filme bem interessante para vocês terem essa perspectiva no momento. Então esse fica como a minha única sugestão, já que é um filme mais desconhecido, mas que retrata bem esse momento. Em especial, como estamos falando de Constituição, é nessa preocupação com o Estado, com defesa, com direitos, né? Então, bem interessante de assistir. E aí, claro, eu não resisto em falar, né? Tem até um pouquinho dessa história de mostrar para o exterior que no Brasil tá tudo bem, tá tudo certo. Ela faz apelo a outros países, né? Tem toda essa história assim de tentar denunciar para o mundo que aqui no Brasil não tem democracia, não, né? Então, é um filme bem interessante por conta desses aspectos. E é claro que se vocês já assistiram os meus outros vídeos, vocês perceberam que eu sempre mostro uns artigos. Dessa vez eu não vou mostrar artigos. Por quê? Porque essa Constituição ficou meio que uma Constituição de ficção, né? Porque ela está tentando demonstrar um Estado que não é exatamente o que existe na prática. Mas é porque tem um outro problema aqui. Quando a gente chega em 1969, pertinho ali, né? Tivemos a Constituição em 67, daí veio o AI-5 em 68. Em 69, essa situação, essa divergência entre a Constituição e os atos institucionais, ela se torna insuportável. Não tem como defender que nós estamos, de fato, no Estado democrático, tendo esses AIs todos aí existindo no Brasil. Aí existindo no Brasil, né? Não tem como sustentar isso. Então, o governo resolve lançar uma emenda constitucional. Nada muito estranho, né? A gente está muito acostumado a ouvir falar em emenda constitucional. Afinal de contas, a nossa atual tem quantas? Dezenas de emendas constitucionais, né? Então, não tem muito problema. Só que essa de 1969, ela acabou modificando a ideia básica da Constituição de 67, basicamente toda a Constituição de 67. Aí a gente tem essa polêmica. Bom, se uma emenda... E olha só, é uma emenda tão extensa que ganhou um livro próprio nessa coleção. Nenhuma outra emenda constitucional de nenhum outro período, vocês não me viram mostrar aqui um outro livro, porque não tem. A única emenda que merece ter um livro à parte é a de 69. Opa, né? A emenda é tão extensa quanto a Constituição. Opa! Então, aí surge esse problema, né? Será que a gente pode chamar de emenda algo que muda completamente a Constituição? Na versão oficial do Estado, pode, né? Pode, tanto pode que eles chamam. Eles chamam de Constituição de 67 e a emenda de 69, né? Se vocês procurarem alguns textos, aparece 67/69, né? Porque é uma emenda, não é uma Constituição à parte. Mas, é claro, comparando com aquela polêmica de é outorgada, é promulgada, e aí o que a gente tem, né? Também tem uma divergência de análise aqui. Tem gente que apoia essa versão oficial do Estado e chama de 69 de emenda. Tem gente que diz que é uma nova Constituição. Então, que no período do governo militar, nós tivemos duas constituições feitas pelos militares, em 67 e em 69. E é claro que essa de 69 vai na linha do AI-5, que é de 1968. Tinha acabado de acontecer, né? Então, a partir daqui que a gente tem realmente aí, com certo apoio da Constituição, a parte pior do governo militar. E uma coisa que eu sempre gosto de falar, né? A gente vive meio que no mundo lá da Zuzu Angel, antes do filho dela ser preso, né? A gente pensa, mas o que me interessa é isso? O que me interessa é ter um poder executivo forte. O que me interessa é que os partidos políticos não existam mais, só tem dois. O que me interessa é se a eleição é indireta, eu não gosto de votar mesmo, né? O que me interessa é se a eleição é indireta?
Só que acontece que com a perda desses direitos, daqui a pouquinho vai chegar em mim. Daqui a pouquinho chega no meu filho, chega em mim, chega no meu marido. É porque quando a gente tem um Estado que não garante os direitos, a gente não tem um Estado de fato de direito, para onde que a gente corre, né, quando a gente precisar? Aí a gente está no Estado autoritário, né? A pessoa que manda está no executivo. Não adianta alegar que a gente tem uma Constituição. Como aconteceu nesse filme que eu falei para vocês, a mãe apelando para a Constituição, queria que o filho fosse julgado. Não foi, ele foi executado antes de ser julgado, porque teve depois um julgamento, quando ele estava morto já. Então, essas coisas acontecem quando a gente não tem a proteção constitucional. Então, por isso eu gosto sempre de reforçar essa questão da gente pensar no que a gente quer, pensar no que a gente pede, porque tem coisa muito pior que pode acontecer por aí. Eu deixo essa sugestão para vocês do filme para assistir, que vocês busquem alguns artigos dessas constituições, porque, claro, né, eu também parto da ideia que se muda tudo é uma nova Constituição. Então, que vocês busquem alguma informação dessas constituições, sempre naquela intenção. A gente não pode deixar essas coisas se repetirem. É muito importante que vocês entendam isso. A importância do Estado democrático de direito, que a gente tem para quem apelar em caso de necessidade. Mas então era isso. Aí a gente se encontra na próxima vez, porque agora esse período ele vai até a discussão da nova Constituição, que foi só em 88. Oficialmente, o governo militar foi de 64 a 85, numa eleição indireta que teve, mas é isso, história para a gente conversar melhor numa outra oportunidade. Até lá!